Bem-vindos ao Free Bet Show Powered by Betano. Isto é o episódio 7 e estou na companhia de Pedro Azevedo. E nós iremos falar dos três grandes da convocatória portuguesa e este 11 irá ser diferente porque será um 11 internacional, porque é pausa de seleções. Eu quero ver esse 11, estou curioso para ver. Vai ser interessante. Sim, mas temos os três grandes e muito aconteceu na semana passada e antes de mais é dar uma grande salva de palmas para o Sporting. Fez história. Ninguém esperava. Ninguém. E o Adam, que jogasse da Adam e Saint Just. Na minha opinião, aquilo foram os dois melhores jogos, Arsenal em casa e Arsenal fora, de Saint Just no Sporting. Dois jogaços mesmo. E digo já, acho que o Saint Just, e até podemos começar já pelo Sporting, porque faz sentido. O Sporting, é verdade, ninguém esperava, a não ser Ruben Amorim e o seu plantel, ninguém esperava que o Sporting eliminasse este Arsenal. Não é um Arsenal qualquer, é um Arsenal que vem líder da Premier League, que é uma das equipas que melhor futebol tem jogado esta época na Europa. E o Sporting, efetivamente, pela competência de Ruben Amorim, que é fortíssimo na preparação de jogos, é mesmo. Eu acho que Ruben Amorim é um belíssimo treinador, muito neste aspecto, na preparação estratégica para cada jogo em particular. Gosto, sim. E sentiu-se uma motivação diferente no plantel do Sporting. Sem dúvida, sem dúvida. E isso estás a dizer, Guardiola partilha. E Mourinho também. Guardiola que no jogo antever do Sporting Arsenal tinha um jogo também do City, mas esteve a dizer, atenção a Ruben Amorim, é um excelente jogador no Sporting. E eu vou dizer, este jogo tinha algo especial, que era, não havia coates. Muitos sportingistas diziam, a ausência do nosso líder em campo, nós precisamos... Como é que vai ser? Exato, como é que vai ser jogar contra este grande Arsenal? E o que é que aconteceu? Diomande aconteceu. Na minha opinião, o trio de centrais para a próxima época do Sporting foi confirmado no jogo com o Arsenal. Com o Sal Inácio na esquerda, Diomande no meio, nota-se que ele foi médio defensivo, controla tanto espaço, e na direita, Saint Just, imparável. Bem, uma exibição do Saint Just impressionante. Velocidade e potencial nesta defesa, surreal. Mas sim, Tu falavas da questão da ausência do Coates, e acho que era um dos pontos de partida de análise pré-jogo do Arsenal Sporting, seria a ausência do seu líder, do seu defesa central com mais jogos e, portanto, com mais experiência também. Mas, efetivamente, estes três, Gonçalo Inácio na esquerda, Diomande no meio e Saint Just na direita, esta linha de três complementa-se muito bem. Sim. E uma coisa muito interessante de reparar na exibição de Diomande neste jogo no Emirates é que o que tu dizias há bocado em off, que é o controle do espaço. Como ele é mais rápido, tem mais velocidade, é muito mais jovem do que Coates. E antecipa. Na antecipação, o Sporting ganha muito com o Diomande na antecipação e também ganha muito porque fica com três defesas centrais que são muito bons a sair a jogar. 100%. E a compra de Diomande, nota-se que foi uma compra pensada. E por isso é que eu tenho imenso respeito por Ruben Amorim, porque Diomande encaixa perfeitamente na equipa de Ruben Amorim. Mas os líderes, não houve coates, mas na minha opinião houve líderes a aparecer neste jogo. Pote com o gol, inspirou toda a gente. Golaço, Puskás ali. O Ugarte inspirou toda a gente com a raça no meio campo. O Ugarte faz um jogo. E Saint Just inspira toda a gente que ninguém, frente a frente, consegue passar por ele. Ou seja, isto para mim foi um jogo, um nascimento de um novo Sporting. Porque até vimos o Ruben Amorim a ter a ousadia de meter não só o Chermiti e substituiu o Paulinho, mas o Dário Essugo. Dário Essugo fez 18 anos há uma semana e joga frente ao Arsenal e é o primeiro jogo em 2023 na equipa principal. Um jogo com esta importância. Alex, e grande personalidade, porque eu lembro-me que o primeiro lance do Dário Essugo depois de entrar é uma perda de bola, mas, pronto, podíamos pensar assim, um jovem não habituado a estes palcos podia, com essa perda de bola, a primeira intervenção no jogo, perder logo uma bola daquelas na entrada da área do Sporting, podia ficar afetado. Não ficou, e isso também demonstra muito da personalidade destes jogadores. E eu acho que vem também da confiança que o Ruben Amorim deposita neles. Sem dúvida. O próprio jogador sente-se mais confiante. Sem dúvida. Estes resultados esportivos, honestamente, o maior ativo do Sporting, não há dúvidas, na minha opinião, é Ruben Amorim. E se o Sporting vai ganhar a Juventus, que vai ser um adversário muito difícil, porque precisa de ganhar esta Liga Europa para ir para a Liga dos Campeões. É a grande hipótese da Juventus chegar à Liga dos Campeões do próximo ano, é ganhar a Liga Europa. Então Ruben vai ter de fazer a sua magia. E eu acredito, honestamente eu acredito. Mas eu quero dizer às pessoas em casa, olhem que voltou de uma longa lesão, já há um ano penso eu, Miretti também é outro jogador, e Vlahovic. Vlahovic pode marcar. Está muito melhor. Muito melhor. Aliás,
toda a Juventus em si, e também já falando aqui um bocadinho daquilo que foi o sorteio para o Sporting e para o Benfica, já lá vamos quando falarmos do Benfica, mas toda a Juventus em si, a equipa da Juventus é uma equipa claramente em crescimento. Se não fosse eu estive a ver a nível pontual, se não fosse a dedução de 15 pontos que a Juventus teve, por outras questões extra-futebol, a Juventus estaria em segundo lugar neste momento. Sim. Estaria à frente de Inter, Milan, Atalanta, Lazio, Roma e Inter, que são as equipas que estão a lutar pelo top 4. E, portanto, é uma Juventus claramente com a sua equipa mais bem estabelecida, com esta aposta dos jovens que tu referiste. Falo noutro, Solé também, por exemplo. Também é bom jogador, também, argentino. Exatamente. Sim. Ou seja, com esta, parece que a Allegri encontrou aqui uma fórmula de fazer aquele misto de experiência e com alguma juventude. Fagioli também. E quando sai De Ligt, entra Bremer. Ou seja, e Bremer, na minha opinião, é um defesa central. Central. Exato, grande jogador. E se não sabem em casa, por favor, tomem atenção. Uma revelação para mim, nesta equipa da Juventus, e que acho bom para a Juventus e menos bom para o Sporting, que vai defrontar a Juventus, eu não estava à espera de ver aquele central, o Gatti, a este nível. Porque pelo que eu vi, o Gatti jogou muito na fase de grupos da Liga dos Campeões. Inclusive fez o jogo da Juventus na Luz contra o Benfica, o segundo jogo dessa fase de grupos, e não esteve a um bom nível. Mas efetivamente parece-me que também no setor defensivo, e a Juventus jogou um jogo importantíssimo esta semana em Milão contra o Inter, e ganhou em Milão. E o grande cerne, digamos assim, a pedra de toque desta equipa da Juventus é a sua organização defensiva. Sim. Sempre foi durante muitos anos, não estava a ser este ano, e para além de teres os Di Marias, os Vlahovic, os Kostic em grande forma, tens efetivamente uma segurança defensiva que não tinhas. E muito curioso também por ver Danilo a exibir-se a um grande nível como defesa central. Exato, na direita, exatamente. É 3 centrais. Danilo, a certo ponto, nesta época, podia ser dito que era o jogador mais em forma das Juventus. E mais importante também, não é? Mas eu vou dizer, a dica em casa é um senhor que conhece muito bem Lisboa, é o Di Maria. Tu referiste Di Maria, tem 4 assistências na Liga Europa. E, vamos ser honestos, eu, na minha opinião, se o Sporting vai travar as Juventus, é ao travar o Di Maria. É travar Di Maria. Exatamente. Di Maria, que tem jogado muito sobre a direita, nessas Juventus, porque Kostic faz o corredor esquerdo todo, e, portanto, vai apanhar, provavelmente, ali Gonçalo Inácio e, quiçá, Nuno Santos ou Mateus Reis. Vamos ver qual é que é a estratégia de Ruben Amorim também para esse jogo, mas eu acredito em ti. Eu confio na capacidade de Ruben Amorim de preparar esta eliminatória contra as Juventus da melhor maneira. E, efetivamente, estamos a ver um Sporting a exibir-se na Liga Europa a um grande nível. E eu acho que os Sportingistas, e percebo, ficaram desconfiados com aquela primeira mão do play-off contra o Midtjylland. Percebo essa desconfiança. Foi um jogo mau do Sporting aqui em Alvalade contra o Midtjylland, mas depois ganha como ganha na Dinamarca e faz a eliminatória que faz contra o Arsenal. E, portanto, a partir daqui, acho que o próprio Sporting também está apresentado para o que resta da Liga Europa. Bendito. E já não vai ser uma surpresa para a Juventus, o que também pode ser um reverso da medalha. Não é? Acho que vai ser uma Juventus que vai encarar este Sporting de Ruben Amorim com outra seriedade. Bem dito. E da minha parte com o Sporting, eu disse que Ruben Amorim é o ativo mais valioso do Sporting e a verdade é que tem um número. Eu não me surpreendia se Ruben Amorim saísse pela cláusula um dia do Sporting, de 30 milhões. Porque há clubes ingleses que, ao ver este jogo do Sporting com o Arsenal, com a gestão de recursos que é o Ugarte, Diomande, tudo decidido pelo Ruben. E os jogadores que vai buscar ao banco. Exatamente. Então, Ruben, por que não o Tottenham? Porque não o Tottenham? Tu estavas a dizer isso e na minha cabeça estava assim, Tottenham. Que conta, nós sabemos hoje. Olha, o voo hoje de Londres para Milão, portanto. Por isso, os Sportingistas, fiquem atentos, porque essa cláusula de 30 milhões, mas subiu, era 20, e agora com a renovação, passou para 30. E o Ruben acredita no projeto do Sporting. Sim, já falámos aqui vezes e vezes sem conta. Se ele mete o Essugo, é porque ele acredita. E as contratações, tu referiste bem, de Diomande, Santos Juste, esta aposta nos jovens, há aqui, isto não é para o presente. Claro que é, portanto, porque lhes estão a garantir resultados já agora, mas isto é um pensamento de projeto, portanto é um pensamento com Ruben Amorim e de Ruben Amorim para o médio e longo prazo. Sem dúvida, eu adoro como tu a falas em aposta e em pensar em investimentos. E então, eu acho que o Porto, na minha opinião, estamos a ver em muitas informações de Ivan Jaime, que está na sondada. É um dos craques da Liga Portuguesa deste ano. Sem dúvida. 7 golos, 3 assistências pelo Famalicão esta época. Na minha opinião, é sem dúvida alguma o jogador mais importante do Famalicão
E naturalmente, se ele for para o Sporting ou para o Porto, é completamente compreensível. Mas eu acho que o Porto tem uma maior necessidade para assinar Ivan Jaime. Tu achas, e eu percebo o que tu dizes, e acho que estes 2 últimos jogos do Porto são um bom ponto de partida também para esse tema, que é, nós vemos um Porto, e eu dizia-te há bocado quando falávamos ali em off, eu acho que a eliminação do Porto contra o Inter deitou um bocadinho abaixo a equipa. Eu senti isso no jogo em Braga. E o Otávio, então? Eu senti isso no jogo em Braga. Nós tínhamos projetado o jogo de Braga na semana passada, o Braga-Porto, era o grande jogo da jornada, e tínhamos projetado, tendo em conta a importância do jogo para os 2 clubes. Para Braga e para Porto era importante não perder pontos para não deixar o Benfica fugir ainda mais. E o que é que aconteceu? Ambos perderam os pontos, e não deixa de ser interessante reparar que até os jogadores do Braga, quando acabou o jogo, reparem, empataram com o Porto. Sim, e o empataram com o campeão nacional. No final do jogo, o Pizzi estava raivoso e entende-se. Ou seja, teve a oportunidade. Tu também vês ali, neste Braga-Porto, que o Braga queria claramente ganhar. Porto não ganha em Braga desde 2019. Desde 2019, ou seja, o Braga está... E o Braga não perdeu com nenhum dos 3 grandes este ano na Pedreira. Isto parece o Fran Navarro que marcou aos 3. O Braga realmente... É que se nós nos lembrarmos, temos aqueles resultados do Braga pesados em Alvalade, que era para a Taça da Liga, que era para o campeonato, mas efetivamente em Braga, contra Benfica, contra Porto e contra Sporting, o Braga superiorizou-se. E portanto, ainda que ao Porto, o Porto de facto tinha um desafio difícil, e eu acho que o Porto vinha, o jogo contra o Inter era importantíssimo para vermos um Porto diferente em Braga. E vimos um Porto muito em baixo. E o Braga vende o David Carmo a 20 milhões, mantém Al-Musrati e mantém Ricardo Horta, que na minha opinião foi uma jogada de peso de António Salvador. De afirmação. Exato, mostrar os melhores jogadores ficam no Braga. Saiu um, mas eu consigo manter os outros. Exato, e a notícia foi 23%, não, 20 e tal por cento foi comprado pelos donos do PSG da SAD do Braga. Ou seja, o Braga, se tiver Champions League, é capaz de ter muito investimento por trás. Compras de Pizzi e Bruma foram acertadas. Alex, grande compra. E deixa-me dizer-te, também por isso, este jogo eu acho que era muito importante, este Braga-Porto. Sim. Porque se tínhamos um Porto que ainda tinha, e eu acho que ainda tem, porque também ainda falta campeonato, e ainda há um clássico que aí vem, mas eu acho que este jogo manda muito abaixo o Porto. O Porto neste momento está a 10 pontos do Benfica, da liderança. Benfica basta ganhar 6 jogos. Esse basta, não é? Eu percebo o que dizes. Sim, eu percebo o que dizes. Ou seja, dos 9 jogos que faltam, se o Benfica ganhar 6, pronto. Exatamente. Mas eu acho que do ponto de vista do Porto, ou seja, o que é que eu acho? Este jogo marca a diferença. O Porto agora tem que olhar para trás também. O Porto agora, não ganhando em Braga, e convenhamos, não fez uma exibição para ganhar em Braga. Se nós formos o Braga tem mais posse de bola, tem mais remates, e nós vimos o jogo e o Braga teve mais domínio em tudo em relação ao Porto. Eu acho mesmo que foi uma exibição muito apagada do Porto. E porque é que eu acho que o jogo durante a semana contra o Inter teve influência neste jogo? É porque o Porto joga bem, joga mal, o Porto Conceição é sempre uma equipa ultra competitiva. Ultra competitiva. Não vende sempre cara a derrota, vende sempre cara ao empate. E eu não senti isso neste jogo. Portanto, nós podíamos ter visto um Porto, se calhar, mais em baixo, tecnicamente, taticamente, com essas questões, mas naquilo que é a motivação, a competitividade durante o jogo, também vimos o Porto um bocadinho mais abaixo do que é costume. Não sentiste isso? Eu concordo contigo e acho que esta época vai ser vista assim. Porquê? Acho que o Porto não vai ter uma má época a nível desportivo. Passou na fase de grupos da Champions, ganha a Taça da Liga pela primeira vez com o Sérgio Conceição e é o candidato principal a ganhar a Taça de Portugal. Bem visto, sim. Ou seja, 2 taças, passou nas competições europeias. Ganhou a Supertaça no início da época também. Exatamente. E eu acho que o que nós vamos ver esta época é um grande encaixe financeiro do Porto e o Porto vai ao mercado. Diogo Costa, eu ficava surpreendido. Tu tens o feeling que ele vai sair. E a cláusula dele, 75 milhões. Eu ficava muito surpreendido se o Diogo Costa ficasse no Porto na próxima época. Uribe também vai sair. Taremi tem 18 meses. E tem muito mercado em Inglaterra, por exemplo. Exatamente. E Taremi é um jogador a envelhecer e se o Porto consegue lucrar e ir buscar um Fran Navarro com a venda de Taremi, penso que não seja um mau negócio. Ou seja, eu acho que o Porto vai atacar o mercado seriamente agora. Porquê? Porque existe o Benfica a comprar com qualidade e a ter resultados esportivos melhores do que o Porto até nas competições europeias. Ou seja, eu acho que vai causar esta obrigação de ir ao mercado. Sim, e digo já, e atrás vem um Braga, como tu disseste bem, que cada vez se afirma mais, e vem um Sporting que tem plantel para futuro. Sim. E portanto, o Porto tem que precaver isso também, não é? Não só a diferença para o Benfica, mas também
uma possível diferença para esses dois rivais. Sem dúvida. E eu referi agora ao Ivan Jaime ir para o Porto, mas há uns podcasts passados eu disse Carlos Borges, nascido em 2004. Ok, vou recapitular. 23 gols, 14 assistências com o Sub-23 do Man City. Eu, na minha opinião, se fosse o Porto, ia buscar o Carlos Borges e metia na equipa principal, porque ele o merece. E é dos melhores extremos jovens, Alex, no Sub-23. E já que falavas em mercado e também nesta questão de termos visto um Porto mais apagado nestes últimos jogos, há uma coisa que eu sinto que é PP é um jogador fundamental na manobra ofensiva do Porto. Tanto contra o Inter como contra o Braga, houve a necessidade de Sérgio Conceição colocar PP a defesa direito. E se por um lado é bom teres um jogador como PP que faz tudo bem, por outro lado é mau para o Porto ofensivamente tirares um jogador com a capacidade de desequilíbrio que PP tem da frente de ataque. Um pouco como ao Pote. Exatamente. E tu não sentiste que também houve menos Porto em Braga? Sem dúvida. Do plano ofensivo, por PP estar a jogar mais atrás? Sem dúvida alguma, concordo plenamente. Se calhar contigo. pode ser mais um ponto em que o Porto tem que atacar o mercado para essa posição. Exato, é recurso. É que só há João Mário, efetivamente. Rodrigo Conceição tem jogado pouco e quando tem entrado não tem jogado bem, ainda agora saiu antes do intervalo em Braga. Portanto, eu acho que também essa posição, lateral direita, para PP poder jogar à frente, naquela que é a sua posição. Sim, eu concordo contigo. Acho que ter de jogar o PP numa posição que não é forte, sem dúvida, é algo que não é vantajoso. E acho que o Benfica, agora, indo para o Benfica, o Benfica usa muito mais o Seixal, que o Olival usa ao Porto. Diogo Costa é o jogador que eu estou a dizer que vai ser o grande encaixe financeiro do Porto e vem do Olival. Ou seja, eu acho que o Benfica já entendeu o plano, sabe usar o Seixal e sabe atacar o mercado como deve ser, com o Orsens a 15 milhões. Já lá vamos ao Orsens, que foi uma... podia ter jogado aí para o pessoal em casa perceber. O Orsens estava na minha equipa da semana, mas ele como tinha sido castigado com o quinto amarelo na Madeira, não jogou e portanto o Alex não teve os pontos que estava à espera do Orsens. Mas sim, falavas do Benfica. Sim. Nós, na previsão do Benfica Vitória Sport Clube, na semana passada, tínhamos falado que achávamos que o Vitória era um bom adversário, mas que o Benfica estava naquele ritmo de confiança. E portanto, piloto automático. E provou que está. Eu acho, Alex, que é mais um jogo em que o Benfica prova que está claramente num momento acima dos outros. Está e demonstra em campo. E quando podemos pensar, ok, mas este jogo vai ser mais difícil. O Benfica, efetivamente, com mais alterações ou menos alterações, parece que a equipa de Roger Schmidt não muda o chip. Sem dúvida, sem dúvida. E eu quero destacar, Xerendur entrou. E a melhor aposta, dito com isso, é Roger Schmidt. Roger Schmidt, que está a usar estes ativos todos na hora certa. E agora, Xerendur, que para muitos benfiquistas não ia renovar e tudo mais, joga com a equipa principal. É um dos jogadores com mais... Xerendur é um dos jogadores com mais jogos no Benfica B. Está um jogo do Florentino, dizias tu, não é? Exatamente. E só demonstra, ele jogou para estar onde está. Ele chega ao Benfica da Atalanta com 16 anos, um projeto, pode jogar Youth League, quando a Atalanta tem menos possibilidades, e foi a decisão certa de Xerendur. Um jovem italiano que irá dar cartas, na minha opinião, no Benfica A. Porquê? Ele é um 10, pode jogar a 10. Aliás, faz tudo no meio campo. Exato. E tem o corpo de um 6. 6, 8, 10. Qualquer necessidade. Atenção. Surreal. Sim. Ou seja, o Benfica, se conseguir meter com o alto performance de Roger Schmidt, que eu acredito que vai ter, isto vai ser outro jogador que vai sair o quê? Mais de 60 milhões. Mais de 60 milhões. Alex, e ainda neste jogo, há um destaque que eu não posso deixar de fazer. João Mário. 17 gols. João Mário é que, repara o seguinte, eu acho que o terceiro gol do Benfica neste jogo demonstra bem aquilo que João Mário ganhou com o Roger Schmidt. Inês. Chegada à área. O Benfica faz um contra-ataque, João Mário parte da área do Benfica e é ele que vai marcar o gol. É verdade. Atenção a isto, e nós nunca tínhamos visto João Mário fazer isto na carreira. É muito verdade. Isto, eu não sei se são só questões técnicas e táticas, eu também acho que são questões físicas. Eu também acho que são. Ou seja, eu vejo um João Mário muito mais preparado fisicamente para fazer uma época inteira. Mas não achas que o João Mário com o Schmidt tem um modelo um pouco... Faz o que tu gostas, faz o que tu sabes fazer. Concordo contigo. Ele dá aquela liberdade. Parece que não tem uma posição estanque no campo. E o João Mário antes não era considerado bem um 6. Até quando estava com o Jorge Jesus, era o médio lateral. Fazia a ala toda, depois o Francisco Schnauz era para fazer... Sim, não, é verdade. João Mário, lá está, tinha sempre a sua posição muito definida. Neste Benfica, ele joga sempre. Aliás, João Mário é um jogador fundamental. Acho que é dos jogadores mais fundamentais para o sistema de Roger Schmidt. Joga sempre.
e portanto, joga sempre numa daquelas 3 posições atrás do ponta de lança, de Gonçalo Ramos neste caso. E portanto, os outros vão rodando, o João Mário está lá sempre. E não é à toa que é o melhor marcador do campeonato. Acho que é estranhíssimo se virmos o João Mário a ganhar a bota neste caso a bola de prata, não? Ou seja, o prémio de melhor marcador do campeonato português. Eu ainda acho que vai ser Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos tem 16 golos. O Taremi já está mais longe, mas não sei. Gonçalo Ramos com 16, João Mário com 17 e 6 assistências para João Mário. Sim. Só demonstra aquele rol fulcral que ele tem com o Roger Schmidt. Eu concordo plenamente com o que estás a dizer, e Florentino também. Florentino é outro ativo que ninguém dava por isso, e agora com o Roger Schmidt é dos melhores médios defensivos jovens do mundo, na minha opinião. Eu sei que muita gente lá em casa... O Florentino faz muito mesmo. E eu quero dizer, Grimaldo não é convocado pela seleção espanhola. Estranhíssimo. Nós achávamos que com um novo selecionador que iria ser, não é? Como é possível? Eu percebo bem, mas entretanto também vamos aos nossos 11, que o Alex já deu essa novidade. Esta semana, como não vai haver jornada da Liga, nós vamos fazer um 11 internacional com 2 jogadores no máximo por cada seleção. Mas, portanto, já vamos demonstrar isso. Alex, só para fechar Benfica e passarmos para os 11, o teu último destaque, exato. O meu último destaque é, mostrando esta boa gestão de recursos que o Benfica está a fazer, é os jogadores por empréstimo que estão a dar certo. Tomás Araújo pode ser considerado dos melhores jogadores a nível de centrais do campeonato, no Gil Vicente. Paulo Bernardo está a ter um bom output no Passos de Ferreira, que está a lutar para não descer. Temos Henrique Araújo, ok, vamos ver se irá dar certo. Se vai dar ou não, sim. Mas é um challenge, é um desafio para Henrique. E tenho outro, que é Tiago Dantas, que está na Grécia e está um novo jogador. E todos os jogadores que eu estou a falar aqui estão no Sub-21 de Portugal. Foram todos convocados. E Samuel Soares é outro jogador que não está em empréstimo, mas está nesta equipa de Sub-21. Ou seja, para a seleção portuguesa é crucial esta gestão de ativos que o Benfica está a fazer. Olha, e deixa-me só terminarmos a conversa com o Benfica com aquela que é a minha aposta, e eu mantenho. Eu fiz a aposta na eliminatória Porto-Inter que o Porto ia passar, que o Porto tinha claras condições. E eu acho que esta eliminatória, apesar do Inter ter passado, provou que o Inter não só não é superior, como, na minha opinião, é inferior a Porto e a Benfica. Concordo. E se é inferior a Porto, honestamente, neste momento é ainda mais inferior ao Benfica. E, portanto, eu acho que o Benfica claramente vai passar o Inter de Milão e vai chegar às meias finais da Liga dos Campeões. E para fortalecer o que estás a dizer, Otávio não jogou com o Inter e o homem do jogo, na minha opinião, do Porto-Inter em Porto, foi o Onana. Onana defendeu tudo. Exatamente. E, portanto, isso é uma prova cabal de quem jogou melhor e de quem jogou pior, e de que este Inter, efetivamente, eu acho que vai ser ultrapassado pelo Benfica. É de loucos que o Inter consegue o Onana e o Çalhanoğlu a custo zero. Só que aqui seja dito também. Olha, já que falas em jogadores de outras equipas, de outras seleções, bom, isto para dar aquele disclaimer, o Alex esta semana finalmente ganhou no 11 da semana. Eu tive algum azar, porque tive 2 jogadores, Diomande e Diago Barrena, que têm sido titulares e eu achava que iam ser, não foram esta semana, mas pronto. Acontece. Mas o Alex ganhou-me no 11 da semana. Vamos. E para agora esta semana, é isso. Estou muito curioso, Alex, para ver esse teu 11. Não sei se vais buscar uns nomes mais rebuscados ou não. Não, eu vou manter em altas. Os grandes nomes, eu vou ter de falar deles. Porque... Para pontuares também, não é? Até porque é importante. Bem dito. Mas manda lá vir o teu 11. O meu 11 tem na baliza Ter Stegen, na esquerda Nuno Mendes, Gvardiol, Schlotterbeck e Hakimi. Depois no meio campo tenho Palhinha, Nicola Barella, Martin Odegaard, porque não há Alan. Odegaard vai ser o homem daquela seleção norueguesa. Concordo. E o trio da frente com Kylian Mbappé, capitão da França, Osimhen, que não para de marcar golos pelo Nápoles, 21 golos da Liga, e Kvicha Kvaratskhelia, que se eu meto Osimhen, eu tenho de meter Kvicha Kvaratskhelia. Por isso. Isso é o meu 11. Mas isto é um 11 fortíssimo. Eu não sei se o meu 11... Sabes que eu tive de fazer uma batota no meu 11, Alex. Estou aqui para brincadeiras. Eu tive de fazer uma batota aqui no meu 11. Tive que ir. Nós temos feito sempre os 11 em 4-3-3. Este meu 11 vai em 4-4-2. Até eu vou já dizer quais é que foram. 2 pontas. Diogo Costa. Depois, defesa a 4 com Alexander Ba, Dinamarca. Milan Skriniar, Eslováquia. E Bastoni, Itália. Fui esta dupla interista, porque vão já contra o Benfica e jogaram agora contra o Porto, e portanto quero que tenhamos em atenção estes jogadores. E na esquerda, Luke Shaw de Inglaterra, que está numa grande forma. Depois no meio campo tenho os 4 do meio campo. É verdade. Frankie de Jong, Países Baixos. Camavinga, que eu acho que vai ganhar muito maior destaque a partir de agora na seleção francesa. Ok. Filipe Kostic, seleção sérvia, que é um dos destaques atuais na Juventus, que vai já contra o Sporting. E Çalhanoğlu. Nós não combinámos. Não.
Atenção, isto fique claro, nós nunca combinamos os 11 anos. Exato. Chegamos sempre aqui com cada mas gosto de Çalhanoğlu. Por isso é que quis fazer o make-up a 4. E que foi jogador de Roger Schmidt com o Leverkusen. No Leverkusen e que vai já contra o Benfica pelo Inter. Portanto, eu assim, não, peraí, deixa-me cá tirar um avançado e acrescentar mais um médio. Bem jogado. E depois tem uma dupla da frente, que é Kylian Mbappé, novo capitão da seleção francesa, vai marcar, eu tinha que o ter, tem que ter pontos. Certinho, direitinho. E Gonçalo Ramos, que claramente vai ser titular na seleção portuguesa de Roberto Martínez e vai marcar ao Liechtenstein e ao Luxemburgo. Mais 3 golos. Nos 2 jogos? Sim, No agregado? Nos 2 golos. Okay, Agregado dos 2 jogos. Por favor. E Diogo Costa, bem inteligente, por par. Vai ser clean sheet. Se o Luxemburgo ao Liechtenstein marcar ao Diogo Costa, eu acho que não marca, vai ser clean sheet. Bem jogado, bem jogado. Mas eu quero dizer... Dito isto... Eu disse Ter Stegen porque é a primeira vez que eu me recordo. Ok, Ter Stegen sempre esteve envolvido, mas é sempre Manuel Neuer. E Manuel Neuer é o capitão quando joga desta seleção alemã. Ou seja, isto é uma seleção alemã que está em reconstrução. Gundogan não foi convocado, Rudiger não foi convocado, Müller e Sané. Sané, 4 nomes que podiam acrescentar já, mas nós vemos Schlotterbeck, que eu tenho aqui, Florian nos seus apontamentos. 19 anos, teve 10 meses de fora, 4 assistências. Ou seja, eu estou muito interessado em ver como é que estas seleções irão jogar com estas decisões feitas. Alex, e estás interessado em ver também aquilo que foi a convocatória de Roberto Martínez? Eu acho que todos nós, portugueses, estávamos com expectativas elevadíssimas em relação a esta convocatória. É a primeira convocatória daquilo que se pretende uma nova era na seleção portuguesa. E, portanto, Roberto Martínez trouxe aqui algumas novidades. Está confirmado 3 centrais. E eu vou-te perguntar isso. Primeira pergunta que eu tenho para ti em relação a esta convocatória. As novidades, Gonçalo Inácio e Diogo Leite. O que é que me tens a dizer sobre isto? Eu gosto. Pessoalmente, eu gosto. On-off, nós estávamos a falar, eu estava a dizer que o Diogo Leite, na minha opinião, merecia mais que o Gonçalo Inácio. Sportingistas em casa, bastem ver o União de Berlim na tabela e a importância que tem. Ele vai ser 100% comprado com os 7,5 milhões. A União de Berlim até diz, é das melhores compras que eles fizeram até agora. Ou seja, isso justifica muito. Pé esquerdo, alto, acaba por ser o perfil de David Carmo. Mas pronto, isto é outra conversa. Exato. Mas entre estes dois, exato. Mas ele merece, Diogo Leite merece e Gonçalo Inácio também. Eu gostei. Mas surpreendeu-te? Bastante. Eu não estava à espera, honestamente. E depois ver Pepe dispensado, ainda me surpreende mais, honestamente. E atenção, e Pepe é dispensado por lesão e Roberto Martínez não vai convocar mais nenhum defesa central, ou seja, confia nestes que convocou. E convocou quem? Sultan Biai. Eu fiquei mesmo surpreso com essa decisão. Sultan Biai, que está no Sub-21, mas que está a treinar, tem treinado com a Agora seleção principal. Agora é o Samuel Soares que irá jogar. Deixa-me dizer-te... Mas um destaquezinho é o staff que o Roberto Martínez escolhe. Ricardo Carvalho, um senhor do futebol e, para mim, é o meu central favorito que eu uma vez vi no futebol. Uma classe. Porque ele vai para o Real Madrid por uma necessidade e foi barato. Pois foi. Foi uma compra barata, mas sim. Mourinho necessitava dele. E desde aí eu fiquei, isto é um senhor do futebol. E o Ricardo, treinador dos guarda-redes. Ou seja, 2 nomes que foram muito envolvidos na seleção portuguesa e eu vou dizer, Roberto Martínez ganhou muito o meu respeito ao nomear Ricardo Carvalho e Ricardo, o treinador. Olha, eu acho que é um bom apontamento teu e acho que também demonstra ao que o Roberto Martínez vem. Ele vem para acrescentar, mas também vem para se integrar, não é? E, portanto, esta repescagem de 2 lendas da seleção nacional do futebol português, acho que também é muito bom para um contacto mais próximo de Roberto Martínez e dos seus adjuntos com os jogadores, com a seleção e até com o país, neste caso, com os adeptos. Portanto, acho que é muito bem jogado por parte do Roberto Martínez. Deixa-me só dizer, sobre os 2 centrais, concordo muito com esta chamada de Gonçalo Inácio e de Diogo Leite. Acho que é muito importante 2 centrais como eles, 2 centrais esquerdinos, que saem muito bem a jogar, que também se impõem no jogo aéreo. E, portanto, e que Diogo Leite e Gonçalo Inácio, eu acho que conseguirão dar aqui alguma permeabilidade tática maior a Roberto Martínez naquilo que será a montagem da sua defesa. Gosto. E eu vejo uma defesa a 3. Sim, 100%. Com Diogo Leite, Ruben Dias e António Silva neste jogo. Diogo Leite titulares logo? Ou Diogo Leite ou Gonçalo Inácio. Eu acho que joga um dos 2. Ou seja... Adoro. Acho que do resto da convocatória, acho que este é o ponto fulcral desta convocatória, não é? Tu tens, então, Diogo Leite, Ruben Dias... Se Roberto Martínez jogar com 3 defesas centrais... Sim. Vai. Pepe foi dispensado da seleção por lesão. E, portanto, eu acho que ou joga Diogo Leite ou Gonçalo Inácio, um dos 2. Na esquerda, Na esquerda. E depois Ruben Dias e António Silva. Gosto. Eu também. Concordo contigo. Acho que isso faz sentido. E acho que isto será uma demonstração
de futuro de Roberto Martínez, de que está a ver bem para a qualificação para o Europeu e já para o Mundial também. Isso, António Silva merece. António Silva, com a época que tem, merece. Sem e dúvida. esta seleção portuguesa tem outro fenómeno, na minha opinião. Dá lá mais esse destaque. Que é, os jogadores jovens já são titulares. Titulares desta seleção. Diogo Costa, titularíssimo. Nuno Mendes, titularíssimo. António Silva, pode ser titular. Tenho aqui João Félix, pode ser titular. Gonçalo Ramos, na minha opinião, deve ser o titular nestes 2 jogos de Portugal. E João Félix, que pode ser uma das maiores apostas a João Félix. de Roberto Martínez. Eu acho, jovem. Sim, eu, sem ser aquele destaque dos defesas centrais que demos aqui, eu acho que João Félix poderá ser o grande destaque sob a liderança de Roberto Martínez. João Félix está a ter finalmente titularidade seguida e numa equipa que joga muito melhor ofensivamente, mais em cima, como o Chelsea, e eu acho que isso é importante para Roberto Martínez. Marcou o primeiro gol em Stamford Bridge. Exatamente. Também é dar esse destaque. E acho que João Félix vai soltar-se com o Roberto Martínez. Acho mesmo. E acho que Roberto Martínez tem em João Félix uma das suas grandes apostas. Gosto. A minha previsão é o jogador que vai fazer a maior melhoria por Portugal, na minha opinião, com o Roberto Martínez, é Palhinha. Acho que João Palhinha, nesta seleção de Roberto Martínez, vai se afirmar muito. Vai ser o médio de maior destaque naquela posição? Sem dúvida. Eu acho que vai ser titularíssimo e acho que as pessoas não vão duvidar da qualidade de Palhinha na seleção portuguesa, que no Euro demonstrou tanto nos poucos minutos. E tem demonstrado na Primeira Liga. Quando entra. Acho que é inegável. Mas uma questão que eu tenho e acho muito interessante com Roberto Martínez é ver quem irão ser os líderes do balneário com Roberto Martínez. Cada um diz um? Cristiano. Bruno Fernandes. Melhor jogador do, mundo, do Campeonato do Mundo. E o outro, Ruben Dias. Ruben Dias, que no City também é um líder. É que tanto Ruben Dias como Bruno Fernandes, desde que chegaram a Manchester, assumiram-se como líderes. A verdade é essa. Ruben Dias, no primeiro ano no Manchester City, já fazia parte do leque de capitães. Verdade. Logo no primeiro ano. Esforço que ele tem. Bruno Fernandes, igual no Manchester United. E portanto, eu concordo contigo. Acho que tanto Bruno Fernandes como Ruben Dias, para além de Cristiano Ronaldo e não havendo Pep, são os líderes desta seleção. Sem dúvida. Achas que vamos ganhar a Liechtenstein e a Luxemburgo? 100%. Mas eu também tenho outra curiosidade, que é, eu estou muito curioso para ver como é que Martínez vai jogar Rafael Leão. Rafael Leão com o Fernando Santos não foi... Era um suplente utilizável, mas nunca teve aquele rol de tu és titularíssimo e é agora ou nunca. E acho que Rafael Leão, sendo o melhor jogador da Série A, a época passada, esta época é que vixa, ele merecia essa oportunidade e merecia uma titularidade mais constante, na minha opinião. Ou seja, eu vou achar interessante como é que Rafael Leão vai jogar com Martínez e Diogo Jota também. Alex, e ainda bem que falas do Rafael Leão e da Liga Italiana, porque é para lá que vamos agora, não é? Este fim de semana houve muita coisa a acontecer na Liga Italiana. Desde logo, 2 jogos em que eu falhei redondamente na aposta da semana. Portanto, havia um Lazio-Roma e havia um Inter-Juventus, 2 jogos importantíssimos de 4 equipas que estão a lutar pelo top 4 da Liga Italiana. E, portanto, a Lazio ganhou o derby de Roma, contra a Roma, e a Juventus foi ganhar a Milão. Como é que tu achas que está esta luta pelo top 4 em Itália e qual é que é a tua aposta para o top 4 final? Eu adorava dizer Roma. Eu quero ainda dizer Roma. Eu também quero quero dizer Roma porque Mourinho merece. Mourinho ainda está na Liga Europa. Exatamente. Uma equipa forte, na minha opinião. E isto é algo que Mourinho, até à Roma, pessoas duvidaram. Pessoas diziam que ele desvalorizava os plantéis. Eu não concordo. Eu acho que ele valoriza. E agora na Roma está a provar isso. Exatamente. E traz Dybala. Eu acho que Dybala não... É muito difícil ir para a Roma sem Mourinho. Dybala disse que foi a grande motivação em ir para a Roma foi Mourinho. Foi Mourinho. Nem vi isso. Ou seja, e faz total sentido, porque Mourinho... Tammy Abraham. Wijnaldum. Ou seja... E o Liverpool sentiu essa saída. Muito. E já viste, estes jogadores, tu dizes bem, não iriam para a Roma se não estivesse lá José Mourinho. Smalling na Roma? Sim. Até o próprio Mourinho. Eu não sei o recrutamento da Roma, mas eu falo por mim. Eu, quando vi Smalling Roma, eu disse, Mourinho. Exatamente. Pelo menos falo por mim, não é? Então achas que a Roma vai conseguir acabar no top 4? Sim, acho que sim. Bem, atenção, Nápoles não entra para estas contas porque Nápoles neste momento tem 19 pontos de avanço para o segundo classificado, que é Lazio. Mas posso-te perguntar, em relação ao que Visca Kvaratskhelia, eu tive um pouco de uma discussão com pessoas e eu acho que Visca Kvaratskhelia neste momento é dos melhores extremos do mundo. Acho que isso não... Concordo contigo. Achas que Kvaratskhelia é melhor que o Saka, que é o melhor jogador do Arsenal e está na Premier League?
Boa pergunta. Eu acho que sim. Eu acho que Kvaratskhelia vai atingir um nível mais alto de carreira. Eu acho que é. Eu honestamente acho que Kvaratskhelia é o melhor jogador da Liga Italiana este ano. E o Saka pode ser dito um dos melhores da Premier League. E foi o primeiro jogador a ter double digits, superior a 10 gols e 10 assistências na Premier League. Ou seja, Saka com 21 anos está a fazer muito. E eu estou aqui a dizer que Kvaratskhelia é melhor. Mas portanto, também, vamos lá ver o nível de Kvaratskhelia. Mas na Série A tem 12 gols e 10 assistências também. Mas olha, é 21 a minha aposta é, portanto, Nápoles primeiro classificado, vai ser campeão, é um pro forma, já é só assinarem, já podem entregar a taça ao Nápoles, se faz favor. Melhor equipa já de futebol da Europa, 19 pontos de avanço para o segundo classificado, pá, impressionante esta época do Nápoles. E depois eu aposto em acabar no top 4, é meio aposta, meio desejo. Roma, Milan, Inter. E acho que vai ser Lazio e não Inter. Eu vejo este Inter a cair imenso. Eu digo igual a ti, mas com rima. Com rima. Com Inter. Com Inter. Com rima é que era bom, mas com Inter. Com Inter. Eu acho que Inter, devido a estas decisões e com a saída também das competições europeias, acho que Inter por si mesmo vão conseguir o top 4. Pronto. Na minha opinião. Mas... em relação... É isso que me perguntar. Já sabes que eu estou todo sorridente. É porque sabes que claro. aqui vem Barça. Tens razão. É porque o Barcelona vai ser campeão espanhol. É pá, e merece. O Barça merece, ok? É a melhor equipa deste ano em Espanha. Sem dúvida. Sem dúvida. E o meu destaque neste jogo foi Gavi. Gavi não parou. Uma noção de espaço com 18 anos. Eu estava a dizer ao Nof. O jogador holandês... com a academia do Barça é clara a mistura de... Sim, do futebol holandês. O estilo tático holandês e a técnica espanhola. E Gavi é a consequência exata tal disso. Tal e qual. Tem uma noção onde estar e uma qualidade técnica superior a qualquer jogador naquele campo, num clássico. Com 18 anos. Isso é surreal. Alex, surreal. O Barcelona, o que é que há para dizer? O Barcelona, 12 pontos de avanço, é neste momento campeão espanhol. Acho que não há nada. Pronto, eu ao dia de hoje digo-te, andamos há um mês nisto, tu a dizeres-me, Pedro, o Barcelona é campeão, já não vai acontecer Real Madrid, e eu assim, não, deixa ver até ao clássico e tal. Pronto. E Lewandowski, o Barcelona ganhou o aquele clássico. passe de Lewandowski para Baldé, esse toque definiu o jogo. Que passe de Lewandowski. Efetivamente, atenção, a época do Barcelona na La Liga, e pronto, e o nosso ponto de discussão tem sido este na La Liga, que era, será que o Real Madrid ainda se consegue aproximar do Barcelona na luta? Pronto, este fim de semana ficou fechado, não vai acontecer. O Real Madrid está a 12 pontos do Barcelona, perdeu agora em Camp Nou. Mais notícias para o Chelsea. Exato. A aposta vai ser a full na Liga dos Campeões, para o Real, e já sabemos que quando o Real Madrid aposta na Champions é para ganhar. Sim. E, efetivamente, o Barcelona, se formos a números, na comparação Barcelona-Real Madrid, o Barcelona tem 12 pontos de avanço para o Real Madrid, tem 49 golos marcados, o Real Madrid tem mais 2, tem 51, diz-me os golos mas depois é que o Real Madrid tem 21 golos sofridos e o Barcelona tem 9. Porquê? Ter Stegen, Christensen, Condé, Ronaldo Araújo e Baldé. Alex, 9 golos sofridos em 26 jogos. A aposta do Baldé mete-me tão feliz. Tão feliz, porque ele foi convocado pela seleção espanhola. Devia ter sido Baldé e Grimaldo ir à seleção espanhola e não Baldé e Gaiá. E concordo plenamente com o que estás a dizer, mas Baldé com 19 anos, com a qualidade técnica que tem. E o jogão que fez agora em Camp Nou no Clássico. Passe decisivo para ganhar depois dos 90 para que SE, ou seja, Baldé, sem dúvida alguma, para mim, é o titular da Espanha. É o titular da Espanha. E para dar aqui uma ponte, é titular da Espanha. Boa ponte, Alex. Frente à Noruega, que... é um dos jogos que nós temos para destacar nesta semana. E, portanto, vamos destacar aqui 4 jogos desta jornada europeia de qualificação. Sim. Aliás, 3 jogos da jornada europeia de qualificação, mais um jogo, assim, extra-Europa que o Alex foi buscar. Mas eu estou aqui a falar da Noruega, mas não há Erling Haaland. Não há Erling Haaland. Erling Haaland, porque eu também entendo. Bem, se houvesse Erling Haaland, tanto eu como tu, tínhamos colocado Erling Haaland no nosso 11 da semana. É verdade, é verdade. Eu confesso. Espanha-Noruega. O que é que tu esperas desta Noruega, de uma Noruega que está claramente a crescer, de ano para ano? Verdade. Os jogadores desta seleção norueguesa jogam nos principais campeonatos europeus. Muitos deles, sem dúvida. Isto não acontecia antes. Isto é uma seleção norueguesa que acho que não vai a competições europeias desde 2000 e ao Mundial desde 1998. É uma seleção que está tal e qual. Aliás, eu digo mesmo, eu confio que esta Noruega vai qualificar-se para o próximo Campeonato da Europa. É o DAS. Diga aqui. É o DAS. Mas eu consigo ver isso acontecer com o mental do Haaland, que marca 5 gols da Champions League, e o Odegaard, que pode ser dito capitão do Arsenal e jogador mais importante.
Mas Orsens, temos o fenómeno do Orsens, que todos nós sabemos, da Noruega. Está aqui bem perto. E até Sander Berge, que é um excelente médio defensivo. Sim. Pessoalmente, é dos meus jogadores favoritos dessa seleção norueguesa. Acho que tem que voltar para a Premier para... E outra coisa, esta seleção norueguesa irá jogar contra uma Espanha que não tem Pedri. Pedri, que na minha opinião é o jogador mais importante desta seleção. Achas que a Noruega vai sentir mais falta de Haaland ou a Espanha de Pedri? Acho que, sim, a Noruega do Haaland. Sim, Noruega do Haaland. Sem dúvida, Noruega do Haaland. Apesar de tudo, a Espanha tem outros recursos. Mas a Espanha está a nível de avançados. Eu acho que Morata, depois tens Jeremy Pino, está no meio campo, ok? Inaki Williams é convocado. Eu percebo o que dizes. Não é assim uma seleção espanhola que olhemos à partida e que digamos vai vencer esta Noruega fácil. Exatamente. Qual é que é a tua aposta para esse jogo? Eu vou para empate. Eu sei, para mim é audaz estar a dizer então Noruega pronto, eu vou ser ainda mais audaz. O que não? Eu mesmo sem... mesmo sem Haaland vais Noruega? Cara do Alex, não acredito. Não. Mesmo sem Haaland, eu vou dizer 2. Noruega ganha em Espanha. Deus, tu acreditas mesmo no... Ou é no Orsens ou é no bacalhau da Noruega. Eu acredito nesta renovação desta Noruega. Acredito piamente. Adoro e... Vou também assinar que eu disse empate, é porque eu acredito, mas tu acreditas bem. Empate, vitória da Noruega, digo eu. Adoro. Olha, falávamos do clássico de Camp Nou e acho que temos que ir também a um dos grandes jogos desta jornada de qualificação, que é o França-Países Baixos. Bom. O que é que me tens a dizer deste jogo? Quem é que achas que vai ganhar? Qual é que é a tua aposta? E destaques. Destaque o meu primeiro. Mbappé, capitão aos 24, é o melhor marcador do PSG e agora irá se tornar, pelos vistos, o melhor marcador no futuro pela esta seleção francesa. Irá acontecer. Também acho que sim. Isto é a pressão que Mbappé mete em si mesmo. Ele quer ser dos melhores jogadores da história do futebol. Mas eu acho que vou destacar na França o Tchouaméni. Tchouaméni, que eu acho que pelo Real Madrid está a perder importância. Não sei o que é que está a acontecer. Nos últimos jogos tem vindo a perder minutos. Exato, acho estranho, porque Tchouaméni para mim é dos melhores médios defensivos do mundo e no Mundial nós vimos isso. Sim. Ou seja, acho que Tchouaméni vai relembrar ao mundo o quão bom ele é e vai dizer: Ancelotti, estou aqui, eu estou aqui a jogar isto. Ou seja, acho que nesse jogo com os Países Baixos irá ser um Frenkie de Jong versus Tchouaméni. Exatamente. E eu acho que Tchouaméni e França vão... Eu dou aqui 2 destaques da seleção francesa de renovação, que é, eu acho que tal como Tchouaméni, Camavinga vai, a partir desta convocatória, ganhar um grande destaque na seleção francesa. Acho que é a partir daqui, porque já o tem conseguido no Real Madrid. Eu acho que Camavinga tem esta capacidade de adaptação de jogar defesa esquerda e meio campo, que é espetacular. É espetacular. E com a idade que tem... E qual é que é a outra grande alteração? É na baliza. É que a partir desta convocatória, Mike Maignan, o excelentíssimo guarda-redes do AC Milan... Volta de lesão. Voltou de lesão, mas voltou num nível elevadíssimo. Mike Maignan, para mim, é sem dúvida um dos melhores guarda-redes do mundo na atualidade e é o melhor guarda-redes francês. E, portanto, a partir desta convocatória, Mike Maignan será o titular da seleção francesa para os próximos 5, 6, 7, 8 anos. Gosto como estás a mencionar Mike Maignan. Eu gosto mesmo muito. E do lado dos holandeses, Sven Botman, finalmente. Ainda bem que foi convocado, com as prestações que está a ter pelo Newcastle. Com esta época de Newcastle era impossível não ser convocado. Sem dúvida. E o meu destaque, Xavi Simons com 13 golos e 6 assistências. Que bem lhe fez ir para o PSV Eindhoven. 19 anos. E tem 19 anos e estamos a dizer uma decisão de carreira que já definiu o seu futuro. Aprendam, joguem futebol profissional o mais cedo possível ao mais alto nível. São jovens. Porque até, no caso dos portugueses, os melhores jovens jogam no Porto B, no Benfica B e no Sporting B. Porque futebol profissional é sempre a melhor alavanca para aprender. Experiência. O teu destaque então vai para Xavi Simons. E Depay que no final de carreira, eu acho que Depay irá se tornar o melhor marcador dos Países Baixos. Eu acho que irá acontecer isto. E excelente mudança para o Atlético de Madrid. Outra decisão correta na carreira de Depay, que Luís Suárez foi para o Atlético e agora é Depay. Ou seja, outro jogador do Barça. Eu acho que, nós falámos há bocado sobre o Frenkie de Jong no Camp Nou, no Clássico. Eu acho que Frenkie de Jong é e será o grande líder dos Países Baixos para os próximos anos. Acho que é um craque geracional. E o parceiro dele, Delict ali a dar o push. Eu acho que é a partir de agora que vamos ver tanto Delict na defesa como Frenkie de Jong no meio campo. Foste bom. Fui ao destaque. Foste bom, esse Delict foi. Delict. Exatamente. E portanto acho que os dois vão assumir-se finalmente como os grandes destaques dos Países Baixos para o futuro.
Acho que sim. Gosto deste destaque. E agora? Quem é que ganha? França. França? Países Baixos. E aqui Marrocos-Brasil. Aqui um jogo amigável. Vai. Vou dois. Eu quero arriscar. Esta jornada quero arriscar. E aqui no Marrocos-Brasil, um amigável que, primeira seleção africana, aí para um semifinal do Campeonato do Mundo, Marrocos. É que é muito interessante este jogo, que é para vermos como é que vem Marrocos neste pós-mundial. Neste pós-mundial. Neste pós-mundial. Exatamente. Ou seja, que fez um grande mundial. E, portanto, como é que se vai apresentar agora para... Com o Walid Regragui, que vou dizer, Onari, Amrabat, Hakimi, Bono e Ziyech. Os jogadores que nós vimos afirmaram-se como lendas de Marrocos. Completamente. E que eu acho que no presente e no futuro também se afirmarão no futebol mundial. Então, estamos com Marrocos ou Brasil? Eu vou X. Marrocos-Brasil, X. Eu vou 2. Eu vou dizer, Brasil. mesmo sem Neymar... mesmo sem Martinelli, Vinícius Mas há Júnior. outros destaques, não é? Exatamente. Há aí alguns jovens a aparecer também no Brasil. André muita Santos qualidade. e Vitor Roque, 2 dos melhores jogadores na Copa Sul-Americana do Brasil. Falávamos há bocado, é um destaque justíssimo. Deixa-me só dizer sobre Vitor Roque. Eu acompanho muito a Copa Libertadores. Vitor Roque, com 17 anos, marcou 7 golos na Libertadores da época passada. E, portanto, pelo Atlético Paranaense. Acho que é um dos jogadores brasileiros jovens que mais cedo ou mais tarde está a dar o salto para a Europa e a revelar-se. Não passa por Portugal. Vai logo para uma das principais ligas europeias. Mas se passar é 30 milhões, mínimo. Mínimo. E Porto? Isto é um jogador que fazia a diferença 100%. Completamente. E agora, aqui o destaque final, que é, eu acho que é uma destaque de apostador, na minha opinião. Croácia, País de Gales. Porquê? País de Gales é estranho não ver Bale lá. Nem Joe Allen. Ou seja, o País de Gales perdeu ali algumas referências. E agora, Croácia, terceiro lugar do Campeonato do Mundo. Tens que Guardiola subir. Tens Livakovic, que faz um belíssimo Campeonato do Mundo. Eu nem tenho palavras. Tens Modric, que ainda está. Ainda está. Modric é eterno. Exato. E vai ser uma lenda eterna de um país de 6 milhões de pessoas, o impacto que Luka Modric teve. Eu acho que foste buscar muito bem este jogo, porque são duas seleções, que tanto Croácia como País de Gales, que estão claramente a necessitar de renovação. Eu acho que Croácia tem muito mais matéria-prima para se renovar e para continuar a estar nos grandes palcos. Eu acho que o País de Gales vai passar mal nos próximos tempos. Sem dúvida. E digo já, a minha aposta é claramente a Croácia, País de Gales, portanto Croácia sem qualquer tipo de dúvida. Concordo. E a Juke Split está na final da Youth League. Dinamo Zagreb geralmente é sempre, mas a Juke Split é que está na semifinal. Sem dúvida. É preciso e portanto eu acho que também é preciso dar essa importância à renovação que a Croácia vai fazendo. E acho que até dizes a descida, uma recaída da seleção de País de Gales, eu vou dizer isto, acho que daqui a 4 ou 8 anos a seleção irlandesa é melhor do que a de País de Gales. Sim. Bazuno, Nathan Collins e Evan Ferguson, ponta de lança do Brighton. Excelente jogador. Concordo contigo. Excelente. Pá, fechamos em beleza aqui o episódio número 7 do Pre-Bet Show. Malta, vocês, em relação ao nosso 11 da semana, interajam connosco. Não se esqueçam, vão lá. Todas as semanas são lançados alguns vídeos de takes que eu e o Alex, mais ou menos arriscados, mandamos aqui. Tentamos. E, portanto, vamos tentando. Portanto, interajam connosco, subscrevam no Spotify, no YouTube, no Apple Podcasts, vão nos seguir no Instagram, sigam também no TikTok, ou seja, estejam atentos a todos os vídeos que nós vamos pondo, porque nós queremos que vocês participem e que nos deem as vossas opiniões. Obrigado por verem o Pre-Bet Show.